Fala galera, a gente segue com mais conteúdo para vocês, com mais informação, com conhecimento. E a gente, quando definiu trazer essas habilidades do futuro, praticamente todas ligadas a comportamento, o que a gente fez foi reunir tudo que era tendência antes da pandemia, né? A ONU soltou uma lista bem bacana de 10 habilidades que seriam tendências no futuro. E durante a pandemia, acho que todos perceberam a quantidade de novas habilidades que foram intensificadas, né? Não acho que teve nada muito novo surgindo, mas o que aconteceu foi algumas habilidades ganharam destaque, né? A gente chegou nas 16 habilidades do futuro. Claro que tem muito mais habilidade por aí que a gente pode desenvolver, mas cada vez mais a palavra colaboração, principalmente quando a gente está trabalhando de casa, começa a aparecer de um jeito diferente, né? Como é que você vai colaborar estando distante fisicamente de uma pessoa? É muito maluco porque eu sempre entendi, Daniel, que colaboração era algo que se fazia de maneira presencial, né? Você tem um colega de trabalho numa área de trabalho complementar à sua, e eu sempre imaginei que o colaborar seria eu levantar da minha mesa e a mesa do meu colega, pegar na mão dele, ir para uma sala de reunião, fazer uma reunião e buscar uma solução conjunta para um problema. Agora, no mundo digital, as coisas mudaram um pouquinho, as coisas se transformaram. Eu queria agradecer de novo a sua presença aqui com a gente e escutar o que vocês têm visto de modelo, o que mudou na forma de colaborar, como era no passado, como você imagina o futuro, enfim. Vamos discutir esse tema porque é o que você falou, né? É muito importante trazer isso em pauta e como vocês têm isso na essência, acho que tem muita coisa legal para contar, né? Legal, Rafa. Bom, obrigado aí pelo convite. O que eu pensei em trazer para a gente, né, nesse papo aqui é entender um pouco, né, por que a colaboração já era importante, né, como você falou, e agora passa a ser mais importante, e também falar algumas estratégias que a gente pode ter para, né, práticas para ter um grupo mais colaborativo, certo? Então, eu vou falar aqui rapidamente, depois a gente combinou de você fazer as suas perguntas, enfim, depois as pessoas que estão vendo o vídeo também podem mandar suas experiências, fazer perguntas, que a gente vai poder responder, né? A gente vai se conectar aí também. Legal. Então, eu queria me apresentar rapidinho também, bem resumidamente, para as pessoas entenderem o contexto, por que eu estou falando do tema, né? Então, bom, meu nome é Daniel, né, eu sou engenheiro de produção, me especializei na área de tecnologia da informação, tá, onde eu pude participar de muitos projetos na área de gestão, na área de melhoria de processos, e mais recentemente na área de educação, idealizando, executando workshops, treinamentos, tá? Em 2015, eu concluí um mestrado na área de gestão e inovação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Então, assim, esse tema da colaboração, para mim, ele faz muito sentido quando a gente está falando nessa transição que a gente está vivendo. A gente está falando de economia do conhecimento, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de economia criativa, tá? Eu acho que é uma estratégia que combina muito com essas novas formas de pensar e de sociedade, e é o que eu vou tentar falar um pouquinho agora, tá bom? Então, a gente tinha pensado em fazer um bate-papo, né, sem apresentação, para ficar mais dinâmico, né, para ficar mais direto, para a gente ter uma conversa. Então, eu não trouxe uma apresentação. O que eu trouxe foi algumas imagens, umas cartas que a gente usa nas dinâmicas, nos planejamentos, nas facilitações da colaborativa, que acho que ajudam a gente a chegar também um pouco daquela ideia que está no inconsciente, ou que está subjetiva, e traz, assim, de uma forma mais concreta para a gente poder dialogar, conversar, né? Então, a primeira imagem que eu busquei ali, que eu acho que representa muito quando eu olhei a colaboração, essa imagem aqui das pessoas trabalhando juntas, né? Então, que é um pouco da ideia que eu tenho de colaboração. Você consegue enxergar legal as cartas? Então, tá tranquilo, né? Então, assim, que é um pouco da minha visão e da proposta, né, do propósito da colaborativa, que é ajudar a criar cultura de colaboração, né, criar estratégias para isso,
capacitar, treinar e facilitar os processos colaborativos, tá? E aí, assim, porque a ideia é a gente quebrar um pouco desse paradigma da competição, que eu achei que essa imagem representa bem. Dá para ver bem as pessoas puxando a corda aí? Tá. Então, assim, quebrar aquela lógica de que para eu ganhar alguma coisa, o outro tem que perder, né? A gente pensar esse mundo de pouco recurso, que se tem para um, não vai ter para o outro. A gente está caminhando para um mundo de mais oportunidades. Então, a ideia da colaboração para a gente é um pouco sobrepor isso aqui, né? A gente ter essa ideia de colaboração um pouco em contraste com essa lógica de competição que a gente tem hoje, tá? Então, assim, é difícil às vezes, né? Eu também, assim, como acho que muita gente que está assistindo, a gente trabalhando, quando se abre a trabalhar em colaboração, muitas vezes tem muita dificuldade, porque a gente tem que lidar com as nossas limitações das outras pessoas, né? Então, assim, às vezes pode ser difícil, mas eu acho que, no geral, né, é um modelo melhor, porque a gente cria relações mais fortes, né, de conexão com as pessoas. A inteligência que a gente gera, né, quando vai criar alguma coisa é muito maior quando a gente faz juntos, né? Então, acho que é um modelo que eu acho muito melhor, apesar de algumas dificuldades, como tudo, né? Tudo você tem que aprender. A gente está tendo que reaprender a, a se conectar, a trabalhar junto com outras pessoas nesse formato, né? Mas eu acho que ele traz muitas vantagens também, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho, como eu disse, por que eu acho que é importante a colaboração, né? E cada vez mais vai ficar importante. Em primeiro lugar, eu acho que é essa questão de quando a gente vai trabalhar juntos, você falou de a gente produzir coisas juntos, né, de fazer isso em colaboração, pegar na mão da pessoa, ir lá e criar uma solução. Eu acho que quando a gente faz isso com outras pessoas, né, juntando inteligências diferentes, a gente cria uma potência muito maior, né, de inteligência, de criatividade, para criar uma solução, para resolver um problema, para criar um serviço, um produto, tá? Eu acho que isso é uma grande questão para você pensar a colaboração, né? A outra questão, eu acho que é a questão da participação das pessoas, né? Quando isso eu acho que de dentro da sua casa, né? Eu estava falando para você que eu tenho um filho de 4 anos, se você fala não, se você não deixa que ele participe, né, é muito mais difícil a gente trabalhar. Isso vale para o seu filho, para a sua conversa com o seu companheiro, sua companheira, para um projeto, para a política, né? Então, eu acho que quando você não escuta as pessoas, simplesmente fala, ó, toma, você tipo empurra alguma coisa para a pessoa, sem escutar ela, sem entender o que ela precisa, sem que ela participe do processo, que ela opine, a dificuldade vai ser muito maior. Então, a chance de dar errado é muito maior também, né? A chance da pessoa rejeitar aquilo quando você empurra aquilo para ela é muito grande, e aí cada um tem essa tendência de ir para o seu lado, vai ser individualista ao invés de ser colaborativo, né? Então, eu acho que são essas duas questões principais, assim. Uma que a inteligência gerada de quando você coloca, vai fazer junto um projeto, um serviço, vai pensar numa solução para alguma coisa com outras pessoas, a inteligência e a criatividade que você gera é muito maior, e isso tem muito valor hoje, né? Desculpa aí, gente. Isso tem muito valor hoje. Eu acho que isso é uma questão, e a outra questão é da participação, é de fazer junto, tá? Isso vai ficar um serviço, né, uma solução muito mais adequada a quem vai utilizar, né? As pessoas vão se sentir participando e elas vão se engajar, e aquilo tem uma chance de sucesso muito maior, tá? Então, assim,
são os dois pontos. Eu acho que é legal entender também o porquê isso acontece, né? A gente está, como eu falei antes, a gente está numa transição do modelo tradicional, né, que era muito baseado em explorar os recursos naturais, que tem a ver com escassez, né? A gente tem recursos finitos. Então, a gente tinha um modelo que era muito limitado, que a gente tinha uma questão de hierarquia muito forte, né? De autoridade, e os meios de comunicação também muito restritos. Acho que dá para entender que a gente está, né, depois da popularização da internet, a gente está indo para uma outra arquitetura, uma outra organização, né, onde a comunicação é muito mais aberta, né, as pessoas estão podendo criar suas ideias, transformar isso em serviço, em produto, colocar na rede, né, e isso faz muita diferença. Então a gente tinha um ambiente que era muito limitado, previsível, né? A gente conseguia fazer um planejamento de um tempo muito maior antigamente. E agora a gente está num ambiente de muita troca, de comunicação mais aberta. Então isso acontece o quê? Mudanças muito mais frequentes, né? Tudo muda toda hora, né? Então a gente tinha um ambiente mais restrito e agora a gente tem né, mais escasso, agora a gente tem um ambiente com mais oportunidades, as pessoas podem colocar ali, criar e colocar na rede. Então, isso traz muito mais oportunidades. E eu acho que esse modelo de escassez, ele é mais adequado a essa lógica da competição que eu falei para vocês antes, e o modelo de rede, né, que a gente está mudando agora e com a pandemia vai ser uma transição mais rápida, ele está muito mais, ele conversa muito melhor com a estratégia da colaboração, tá? Porque as pessoas estão aí, estão trocando, a gente está aqui produzindo informação, compartilhando conhecimento e estamos criando em cima disso, tá? E então eu acho que em geral é isso e até para responder essa demanda que a gente vai ter agora de mudança frequente, né, do tipo de organização que a gente está partindo agora, a colaboração é muito melhor, porque você tem que inovar, né? Tudo vai mudar toda hora. Então, quando você está trabalhando em colaboração, você consegue buscar na rede, é um pouco do trabalho que vocês fazem, né? De trazer as pessoas que vão conseguir trazer valor ou trazer experiência para resolver algum problema que surgiu rapidamente, né? Então, eu acho que quando a gente fala nesse modelo de rede, acho que a colaboração ela traz um dinamismo, né? Ela traz uma força, né? Como eu falei, uma inteligência, uma criatividade que a gente não consegue se a gente está pensando em trabalhar, né, de uma forma mais fechada, um grupo sozinho ali, do que quando a gente está abrindo para a rede. Legal. Cara, eu fico me perguntando, Daniel, e aí eu queria a sua opinião sobre isso. Eu tenho a sensação de que mesmo entrando nesse movimento de talvez no limits aí, né, para o alcance que a gente pode ter agora, né? A gente está em casa, a gente está em modelos que foram acelerados tanto pela pandemia quanto por essa digitalização super veloz dos negócios. Eu fico pensando que talvez a gente esteja entrando, eu tenho receio, cara, de entrar numa linha tênue de individualidade, né? As pessoas, por exemplo, mesmo tendo essa cultura de trabalhar em equipe, eu acho que, mesmo entendendo os pontos positivos, cara, na pandemia você está em casa sozinho, né? Você ainda tem uma situação de ter filho, de ter sua esposa junto com você, então você não está tão sozinho, mas vou pegar o meu exemplo, né? Eu não me sinto solitário, são coisas diferentes, tá? Mas eu moro sozinho, não tenho filho, não tenho cachorro, não tenho esposa, e aí eu fico pensando de que talvez isso possa contribuir para eu ser mais individualista. Você acha que faz sentido o que eu estou falando? Olha, eu acho que o que eu vou colocar aqui para você em relação ao que você falou. Eu tinha falado também que eu ia colocar assim, por que a colaboração se torna importante, que eu acho que eu falei rapidamente,
e falar algumas estratégias, né? Algumas práticas que a gente tem que ter. Eu acho que, eu vou falar isso daqui a pouco, eu acho que a questão que você levantou tem a ver com sentido, sabe? Com a gente entender, criar um sentido maior para as coisas, entendeu? Então, a gente vê, por exemplo, o exemplo da pandemia. A gente viu muita gente colaborando, sendo solidário um com a outra, porque a gente tinha uma questão bem definida, assim, né? A gente tinha que ser solidário, a gente está passando por um problema que né, a gente nunca tinha passado, uma coisa grande mesmo, e as pessoas se mobilizaram, apesar de informações conflitantes aí de governos e tal, as pessoas se organizaram, se auto-organizaram, e isso criou um sentido para elas. Imagino que para você também, você está aqui criando esse evento para a gente poder compartilhar informação, provavelmente vai ajudar muita gente que na retomada agora, né, de negócio, de o que fazer, que caminho eu preciso seguir. Eu acho que isso criou sentido para você e você está compartilhando, né? Então, como você falou, você não está se sentindo solitário, você está sozinho. Mas é uma situação temporária, né? Daqui a pouco a gente consegue de novo poder sair, a gente tem que, né, cuidar da cabeça para ficar mais tranquilo, entender que isso uma etapa passageira e que logo mais a gente vai conseguir misturar de novo, né? Lógico que não igual a gente era antes, assim, muito separado entre o que é real, o que é virtual, mas agora realmente vai ser uma coisa híbrida, né? O real e o virtual, eles ocupam o mesmo espaço. Uma coisa influencia a outra. Total, total. Então, acho Agora, que é por aí. não, Daniel, eu trouxe um pouquinho no começo, né, um pouco da minha percepção do que poderia parecer colaboração, né? Eu dei o exemplo, por exemplo, a Inco é uma empresa que tem uma estrutura de pessoas pequena, né? Então, talvez é mais fácil levantar e ir à mesa da pessoa do lado. Estou pensando no mundo sem pandemia, tá? Posso levantar e ir para a mesa da Sim, pessoa do lado, trazer uma ideia, compartilhar. Quando a gente coloca a pandemia e coloca a obrigatoriedade de estar em casa, eu já não tenho essa liberdade de levantar e ir à mesa do lado. E a pandemia trouxe uma sei. coisa muito maluca, né, cara? De que agora, home office, você passa também a cuidar da casa, né? Você passa a dedicar o seu tempo ao seu filho, você passa... Eu vi muita gente tendo atitudes bem bacanas, né? De dispensar ajudante, óbvio, mantendo o pagamento, mas, cara, eu quero que você se proteja e tal. Então você acaba assumindo outras responsabilidades também, né? A nossa vida pessoal e Sim. profissional se misturou, né? Eu faço call 9 horas da noite, mas às vezes 11 da manhã eu estou fazendo almoço, né? Muito, muito maluco isso. Agora, de que forma É. essa digitalização vai permitir a gente a continuar a trabalhar em equipe, né? Como que eu na minha casa vou conseguir, né? Como é que vocês têm conduzido os projetos com as empresas que nesse momento precisam cada vez mais integrar, né? Eu acho que apesar das distâncias físicas, né, a gente está muito mais conectado, né? Então, como é que você tem Sim. conduzido isso? Então, eu acho que a gente é uma das coisas que a gente tem que aprender, né? A gente estava muito acostumado com esse modelo do tempo fechadinho ali, né? Você tinha aquele tempo separado que era para trabalho, né? O ambiente também de trabalho, e o tempo de lazer, de família, né? E o ambiente também. Agora as coisas se misturaram, né? Muita gente já trabalhava nesse esquema. Eu mesmo já tenho um escritório em casa, já trabalhava assim, mas muita gente está descobrindo isso agora, né? Então, eu acho que isso tem a ver. Eu vou falar aqui para vocês o que eu tinha pensado em relação a algumas práticas que a gente precisa entender para colaborar melhor, né? Para ter um grupo mais colaborativo. Então, o que eu fiquei pensando aqui, também naquela ideia de olhar umas cartas, umas imagens, eu olhei essa imagem aqui, achei que faz sentido. Uma pessoa ajudando a outra aqui na escala, você está vendo? Consegue ver Uhum. bem? Então, que eu acho que, assim, para a gente poder colaborar, a primeira coisa que a gente precisa entender é que as pessoas colaboram porque elas se importam, né? Com uma causa, com um objetivo, com outras pessoas. Então, a gente não precisa ficar, a gente precisa
mudar essa ideia de ter que ficar interferindo no processo, controlando, né? Que é muito uma visão de trabalho mais tradicional. As pessoas, quando estão afim, né, quando se importam com alguma coisa, elas vão dar um jeito, elas vão trabalhar naquilo, vão fazer acontecer. Se fizer errado, é um ciclo de aprendizado, entendeu? Você tem que trabalhar junto. Então, eu acho que responde um pouco a sua pergunta, que é assim, a gente está com outros tempos e outros espaços aqui, né? Então, é entender que tem o seu jeito de trabalhar, tem o jeito da outra pessoa, né? Então, se a outra pessoa ela tá, né, o tempo dela é de fazer um call à noite e de manhã tá fazendo outra coisa, as pessoas vão ter que negociar isso, né? Então, tentar controlar menos esse processo e entender que agora o universo se ampliou um pouco. Então, você não vai ficar chateado se a pessoa não te respondeu naquele intervalo de tempo que você estava prevendo no seu mundo, né, na sua cabeça. As coisas estão mais elásticas agora. Claro que isso é uma questão de negociação, de entender como você tem que responder, a rapidez que você tem que dar para qualquer coisa, mas é entender que as pessoas têm suas vidas e têm suas vontades, mas que se elas se importam com aquilo, elas vão fazer de tudo para fazer acontecer, tá? Que é o exemplo que a gente viu na pandemia aí, né? Todo mundo se mobilizando, se solidarizando. Ninguém precisa mandar ninguém fazer nada, né? As pessoas fazem o que elas querem colaborar, elas querem ajudar, né? A outra questão que eu acho que é importante, que eu também vi em umas imagens que achei legal para a gente tornar o grupo colaborativo, é essa imagem das pessoas conversando aqui, né? Conversando, discutindo mesmo ideias. Eu acho super importante para colaborar melhor também, como você falou, né? Como é que eu vou fazer isso agora, se eu estava presencialmente? Acho que não importa mais. A questão é você colocar clareza nos objetivos e criar objetivos em comum, né? Então, quando você pergunta, define junto, cria uma estratégia bem definida, aí você deixa as pessoas mais livres para fazer aquilo acontecer, e aquilo acontece mais naturalmente. Você não precisa ficar também, de novo, controlando aquele processo, né? Mas precisa ter um processo inicial de criação de objetivos, de participação muito forte antes. E depois aquilo meio que acontece sozinho, entendeu? E a outra, acho que um outro ponto importante, que eu peguei essa carta aqui, que é meio que como se fosse um grupo musical, né? Ou um time esportivo, sei lá. As pessoas trabalhando num equilíbrio, né? Trabalhando em colaboração com planejamento. Na verdade, quando você trabalha com planejamento, você permite que as pessoas participem, opinem, né? Falem, a gente pense melhor como vai fazer as coisas, porque se não é dessa forma, a coisa acontece do jeito que aconteceu, da cabeça de cada um, e depois aquilo gera um retrabalho, você tem que, né, era para ter incluído outras pessoas que poderiam ter dado uma colaboração valiosa, aquilo não aconteceu, você perde muita coisa, né? Então, trabalhar com planejamento ágil, que não é aquela coisa que a gente vive hoje, de rapidez, de fazer tudo rápido sem pensar, né? É um planejamento ágil de você fazer, ter uma resposta rápida, avaliar se aquilo está legal, corrigir, mudar o rumo se precisar, né? Dar autonomia para as pessoas. Eu acho que isso é importante e, acima de tudo, também pensar na diversidade, né? De deixar bem diverso para que a inteligência, a criatividade possa criar valor, né? Que acho que isso que a gente precisa bastante hoje quando a gente está falando de economia do conhecimento, né? É o valor principal, né? Cara, e Não sei se isso que você ficou tocou. claro a minha Não, resposta para você. cara, ficou super assim. Você tocou num ponto muito bacana que acho que a gente falou pouco aqui. Claro, tem muito assunto, né, para a gente discutir quando o tema é colaboração, mas que é a diversidade, né? É algo muito legal e talvez a parte da diversidade que mais tenha sempre estado em evidência é a diversidade de gênero, né?
E a diversidade, para mim, ela é cultural, ela é social, ela é de gênero, mas ela tem milhares de subindicadores ali, né? Eu escutei uma pessoa uma vez me falar um pouco de diversidade e a forma dela de trazer diversidade foi muito legal. Ela disse assim: quando você nasce, cresce, se desenvolve, né, como pessoa, como ser, sempre no mesmo espaço. Então, vou pegar um exemplo. A gente está gravando, eu estou gravando em São Paulo. Vou pegar um exemplo de São Paulo. Quando você nasce vou pegar um bairro qualquer em Pinheiros, você estuda na escola de Pinheiros, você faz uma faculdade com as pessoas que são próximas de você, é natural que nas rodas de boteco, que nas reuniões de amigos, o perfil das conversas seja muito parecido. Quando um problema vier, talvez as soluções de todos sejam muito semelhantes, né? Diferente um pouco do que eu passei quando eu vim para São Paulo. Eu sou mineiro, estudei numa escola em Minas, fiz um cursinho em São Paulo, entrei numa faculdade em que eu não conhecia ninguém. Então eu girei em 3 ambientes diferentes. Na faculdade eu conheci gente do Nordeste, gente da Bahia, do Mato Grosso, do Norte, do Sul, até gente de fora do país. Quando uma solução precisava ser dada a um problema, a gente não apenas tinha diferenças de pensamento por criação e por cultura, mas diferenças de ponto de vista também. Então a nossa solução nem sempre era a melhor solução, mas eu garanto para você que era a solução mais criativa, né? E a solução talvez mais transformadora. Isso me enriqueceu muito, assim, como ser humano, me enriqueceu muito como profissional. E essa diversidade na colaboração, ela é fundamental, né, Adriano? Total, eu acho que isso, né, como eu falei, é uma das principais vantagens, você pensar em colaboração dessa forma, que né, é a diversidade do grupo mesmo, assim, de pessoas com experiências diferentes, né, com formações diferentes, com faixa etária diferente, porque, né, você pega uma pessoa que está começando agora a misturar uma pessoa que já tem uma experiência, já está no mercado há muito tempo, isso é muito rico. A gente tende a não, como é que eu posso dizer? Não valorizar isso, né? Às vezes o profissional mais velho já não tá antenado, mas acho que não é assim, né? Cada vez mais você vê a importância dos profissionais mais sêniores também, então você tem como fazer essas pessoas colaborarem, colocar elas juntos, a inteligência criada, a criatividade é muito maior, né? Então, eu vejo a colaboração, assim, como eu falei, os principais benefícios são esses, né? Primeiro, essa diversidade que vai gerar uma inteligência muito melhor, de você colocar pessoas diferentes juntas para criar uma solução, criar um serviço. E a outra é a colaboração no sentido da participação, de deixar que todo mundo possa opinar, né? Que possa se construir em conjunto e aquilo vai ser muito melhor, o resultado final vai ser muito melhor, né? Isso está na base. A forma como isso vai acontecer depois é o dia a dia, né? É o que a gente precisa ir construindo com os grupos, porque aí todo mundo vai entendendo o seu papel, como é que ela pode fazer uma coisa que agrada a ela e agrada o outro também, né? Como é que ela vai ter responsabilidade por uma coisa que é dela, mas que se ela não fizer legal também vai prejudicar o grupo todo, né? São várias questões que a gente, quando vai trabalhar em colaboração, tem que aprender a negociar muito mais, né? Tem esse custo da colaboração, né? Quando a gente pensa naquele modelo tradicional, era mais separadinho, um pensava, o outro executava, não precisava ter muito conhecimento, né? Uma coisa mais especializada, faz aí, só que você não consultava as pessoas, né? Não fazia junto e gerava essa desconexão, né? Quando a gente tinha naquele cenário que eu falei para vocês, de uma coisa mais autoritária, de mais escassez, a comunicação de massa, a gente podia meio que jogar os produtos, assim, uma coisa não tão personalizada, uma coisa mais padronizada, dava para a gente fazer dessa forma. Agora não, as pessoas querem o atendimento personalizado, querem um serviço diferente, mais original. Então, não dá para fazer de outra forma senão conversando, perguntando como é que a pessoa quer fazer, envolvendo as pessoas na própria criação, né?
Então, não dá mais para fazer daquele jeito, assim, ó, eu pensei, toma aí e usa esse negócio, né? Não dá mais. Então, tem Não, que e é o que você colaborar. fala. Não, e tem um ponto que é muito legal, né? A gente cria soluções, seja para consumidor final, seja para empresas, né? E a gente fala com pessoas, né? Cada pessoa tem uma Sim, percepção de valor em cima de um produto, é, em cima de um negócio. Eu digo que a nossa estratégia de acesso ao mercado, ela deve ser pensada da forma mais democrática possível, né? Até porque você precisa atender de, de todos os perfis diferentes, né? Clientes de todos os tamanhos diferentes, clientes com todos os gostos diferentes, e não é mais a nossa opinião que conta, né, Daniel? É a opinião do nosso consumidor, né? A gente falou de transformação sim, digital aqui, a gente passou por transformação digital, e eu acho que um dos grandes pilares da transformação digital não é estar no digital. As pessoas acham que ter uma rede social ativa é ter passado pelo processo de transformação digital, e não é isso. Transformação digital é uma mudança de mindset, cara, é uma mudança na forma de pensar. E colocar o cliente no centro do negócio passa a ser o modelo de negócio de um mundo cada vez mais novo. Colocando o cliente no centro, se a sua forma de trabalhar a comunicação desse produto ou serviço que você vende não conseguir atender da forma mais democrática possível, quem vai sofrer é você, né? Então, a colaboração sim. traz pontos positivos nisso também, né? Sim, acho que essa ideia é a ideia de você trazer para a participação, escutar, e até porque, e também, assim, os métodos são diferentes, porque a gente, muitas vezes, você vai construir um serviço ou criar uma solução para alguma coisa, as pessoas às vezes não sabem nem falar o que ela quer, né? Mas, assim, você tem dinâmicas, você tem outras formas, outras práticas de poder fazer com que elas opinem, participem, através, por exemplo, de uma carta dessas. Às vezes ela não sabe falar, mas ela te mostra aqui, ó, minha ideia para esse serviço é isso aqui, era uma carta que representa alguma coisa. Isso te dá um insight, né, para fazer para criar aquela solução ou para incluir alguma funcionalidade no serviço. Então, assim, muda bastante do que a gente estava acostumado, assim, a trabalhar no modelo tradicional, né, que era muito focado no controle, né, muito focado na pessoa especialista que vai criar alguma coisa para outra usar. Agora, a colaboração nesse sentido de fazer com que as pessoas participem do processo é muito importante ver, né? Então, uma colaboração interna, que é como a gente vai fazer aquilo acontecer, mas uma colaboração externa, que é colocar, né, quem vai utilizar um serviço, né, uma solução no meio do processo também. E, e, e testando, né? E fazendo ciclos mais curtos, né? As coisas estão mudando muito rápido, você não vai criar uma coisa muito longa porque pode dar errado. Então, você vai diminuir os ciclos, vai testar, vai pedir opinião e assim vai. Acho que a colaboração tem a ver com esse ciclo, né? É bem complexo, mas eu acho que a gente falou em alguns pontos que já dão algumas pistas para quem quer melhorar a colaboração assim num grupo. Legal. Legal, Daniel. A gente tem por objetivo transmitir o máximo de informação no menor tempo. Acho que a gente conseguiu passar por bastante coisa legal. Obrigado pelo seu Legal, tempo aí, cara. Obrigado. Daniel, você do imagina. comecinho falou sobre a gente se colocar à disposição, né? Se você quiser até compartilhar um pouquinho das suas redes sociais aí, como tá para todo mundo. Ah, seu e-mail, seu Ah, legal, Instagram, LinkedIn e tal, é bacana. legal. Não, é ótimo, sim. O pessoal que estiver vendo o vídeo, entre em contato com a gente, faça pergunta, a gente vai ter o maior prazer em responder, em bater esse papo aí, né? E também contar as experiências, como vocês enxergam essa questão da colaboração, isso que a gente falou. As minhas redes sociais, assim, o Instagram da Colaborativa é _colaborativa, né? E o meu LinkedIn é Daniel Zandoná. Vocês podem procurar, a gente se conecta. Né? Tem o blog da Colaborativa também, que escrevo muita coisa relacionada a esse tema, né? Que deu para ver que é complexo, então a gente pode colocar, né, separar isso, pontuar, escrever sobre cada aspecto desse. E lá no blog eu tenho colocado bastante disso. Então, o site é colaborativa.net.br/blog. A gente tem um blog lá. E é isso aí. Estamos
a gente está conectado e espero que a gente possa fazer outros Legal. papos desses. Legal. Daniel, de novo, cara, obrigado. Valeu pelo seu tempo aí. Gente, para você que está assistindo a gente, o Daniel deixou os contatos dele. Se você tiver dúvida também, entrando no site do Inco Summit, embaixo do tema colaboração, tem os contatos do Daniel. Acho que vocês podem falar com ele direto, ele está super aberto. Daniel, de novo, cara, obrigado pelo seu tempinho aí. Valeu, espero que tenha sido bacana. Você, e até a próxima, né? Obrigado você e parabéns aí pela iniciativa, muito legal. Legal. Valeu, Daniel. Tchau, cara. Valeu.